Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 3, Eletromagnetismo. Hoje é a aula 8, onde a gente vai estudar a parte de capacitância e capacitores, é a primeira parte dessa aula. Vamos lá? Bem, primeiramente a gente vai definir capacitância para um condutor. Então, dado um condutor com uma determinada dimensão, o que seria a capacitância dele? A capacidade de armazenar cargas. Então, capacitância está relacionado com a quantidade de cargas que esse condutor consegue armazenar exatamente aqui na sua superfície. Então, considerando que a gente tem esse condutor aqui, a gente vai definir então a capacitância dele. O que seria a capacitância? A gente vai definir ela como sendo a relação que você tem entre a quantidade de carga. Se a gente considerar aqui, por exemplo, um condutor esférico, a carga fica distribuída aqui pela superfície. Então, se nós soubermos qual é a carga que está na superfície e a gente dividir pelo potencial que essa esfera produziu, lembrando que todo corpo carregado ele também produz potencial. Então, pegando-se a carga acumulada nele, dividindo-se pelo potencial, a gente vai ter a capacitância. Isso traduzido matematicamente seria escrito assim: capacitância é a carga pelo potencial. Isso tem unidade de medida. Então, no sistema internacional, a gente tem que lembrar que a quantidade de carga é medida em Coulomb e o potencial é medido em volt. Então, aplicando essas unidades, a gente vai ter aqui Coulomb. Então, entenda que esse C aqui é a unidade de Coulomb para a carga. E entender que esse V aqui é a unidade volt para o potencial. E aí, portanto, quando eu divido Coulomb por volt, a gente batiza isso de Farad. Então, a unidade de medida de capacitância para um condutor é medida em Farad. Quanto mais farads tem aquele condutor, significa que maior é a capacidade dele de armazenar cargas. Dessa maneira, a gente pode pensar da seguinte forma: se eu tiver 1 coulomb de carga aqui armazenado e produzindo 1 volt de potencial, 1 coulomb por 1 volt, 1 dividido por 1 dá 1. E coulomb por volt é farad. Então, 1 farad equivale a uma carga de 1 coulomb produzindo um potencial de 1 volt. Mas perceber que isso aqui é muito grande. A gente lá atrás, no curso, quando a gente iniciou ele, a gente já dizia que 1 coulomb de carga é uma carga muito grande para acumular num corpo. Portanto, 1 farad a gente também vai pensar de maneira análoga, que também é uma capacitância muito grande. Você vai perceber, a gente vai fazer isso mais adiante, que para você produzir um farad, você precisaria de um condutor enorme, gigantesco. Nesse caso aqui, como a gente já sabe que um farad é uma capacitância muito grande, então a gente vai trabalhar com quantidades menores. Então vai ter o milifarad, que é 10 a menos 3 farad, vai ter o microfarad, que é 10 elevado a menos 6 farad, vai ter o nanofarad, que é 10 elevado a menos 9 farad, e vai ter o picofarad, que é 10 elevado a menos 12. Lembrando que aqui o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 elevado a menos 12. Esses são os submúltiplos do farad, as quantidades menores que o farad. Vamos aplicar isso num exemplo. Então, suponha que eu tenho um condutor esférico carregado, igual a gente apresentou inicialmente, aqui um condutor de raio R, e ele está carregado com uma carga mais Q. Nessa situação, qual seria a capacitância dele? Como aqui o condutor tem um formato bem definido, que é um formato esférico, a gente já estudou isso. A gente sabe que para um condutor com formato esférico, que tem essa carga acumulada nele, esse aqui é o potencial dele. Então, o potencial dele aqui no seu interior, e isso se estende até a sua superfície, então aqui do centro dele até a sua superfície aqui, o potencial aqui é constante, a gente já determinou isso lá atrás, na aula, quando nós tivemos a aula de potencial elétrico, e a gente mostrou que era isso aqui, K, o valor da carga que está na superfície, dividido pelo raio dessa esfera, ou seja, o raio desse condutor. Então isso é constante no interior dessa esfera carregada. Dessa maneira, a gente aplica agora a definição de capacitância para o condutor. Capacitância para o condutor é carga dividido pelo potencial. Só que esse potencial é esse que nós colocamos aqui em cima. Então, basta substituir isso aqui no denominador. Aqui nós substituímos K, Q sobre R. Aqui vai ficar isso dividido por isso. Portanto, aqui vai dar para cancelar carga com carga. E dividindo um pelo outro, aqui vai ficar 1. Portanto, aqui em cima, aqui embaixo também vai sobrar 1, portanto, K vezes 1 vai dar K, dividido por R. Esse R a gente pode jogar lá para cima, porque é a divisão de um número por uma fração, então eu posso jogar esse R lá para cima, vai ficar R sobre K. Isso aqui seria a capacitância do condutor. Você já percebe que essa capacitância depende do raio, está atrelada ao raio desse condutor. Mas esse K é a constante eletrostática, que a gente já estudou. A gente sabe que essa constante K ela é 1 dividido por 4πε0.
então vai ficar R dividido por 1, 4πy0. O 4πy0 a gente pode jogar lá para cima, e aí, portanto, vai ficar 4πy0 vezes o R. O R nada mais é do que o raio dessa esfera, e esse raio tem que ser medido em metros. E o ε0 é aquela constante que a gente sempre vem usando, que é 8,85, 10 elevado a menos 12. Porém, agora a gente pode escrever essa constante tendo a seguinte unidade, farad por metro. Por que farad por metro? Porque se eu pegar farad por metro, coloco aqui, e multiplico pelo raio que é metro, metro vai cancelar com metro, portanto, a capacitância vai ser medida em farad. Então, a partir de agora, o ε0 também tem essa maneira de você expressar ele. Ele pode ser medido em farad por metro. E a gente tem que perceber que a capacitância ela aumenta conforme aumenta o raio dessa esfera. Ou seja, quanto maior o raio dessa esfera, mais cargas eu consigo acumular na sua superfície. Um outro exemplo que a gente pode aplicar esse conceito é aplicando para a ideia da Terra. Se você considerar que a Terra é um grande acumulador de cargas, e a gente vai modelar a Terra como se ela fosse uma grande esfera carregada. E qual é o raio conhecido da Terra? 6.370 quilômetros. Esse é o raio aproximado da Terra, do nosso planeta. Então, qual seria a capacitância da Terra? E vamos medir esse microfarad para perceber que a capacitância da Terra é pequenininha. Então, está aqui as informações. Esse é o nosso planeta. Esse é o raio da Terra. Então, aqui está o raio da Terra. Vamos converter isso aqui para metros. Então, 6.370 quilômetros. Quilo são mais 3 zeros. Então, acrescentei aqui mais 3 zeros. Então, deu 6.370.000 metros. Passando para a notação científica, é só andar aqui com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 6,37, 10 a sexta metros. Isso aqui é a constante ε0. E aí, portanto, vamos calcular a capacitância. Vamos calcular a capacitância em farad. Depois a gente converte para microfarad. Então, aplicando aqui, capacitância. Modelando a Terra como um condutor esférico, isso aqui é a capacitância de um condutor esférico. Então, 4πε0, R. E esse aqui é o R que a gente vai usar, o raio da Terra. Então, 4π, está aqui o 4π, o ε0 é a constante, 8,85, 10 elevado a menos 12, e o raio da Terra, 6,37, 10 a sexta. Fazendo a continha, 4π multiplicado por 8,85 multiplicado por 6,37, isso aqui vai dar aproximadamente 708. 10 a menos 12 multiplicado por 10 a sexta vai dar 10 elevado a menos 6. Mantém a base. Soma os expoentes, menos 12 com 6 vai dar menos 6. 10 elevado a menos 6, perceba que isso aqui já está medido em farad, mas se eu quiser converter para micro, é só substituir o 10 a menos 6 pelo prefixo micro. Então essa seria a capacitância da Terra. A Terra ela se comporta como um condutor carregado, portanto tem capacitância, só que a capacitância dela é pequena, 708 microfarads. Agora, vamos definir então o que seria um capacitor. Então eu já sei que para um condutor tem capacitância, mas e se nós pegássemos dois condutores? Nós teríamos aquilo que nós chamamos de capacitor. Um capacitor é um dispositivo que ele é formado por dois condutores separados por um material isolante no meio, que a gente chama de dielétrico. Quando esse dielétrico não for mencionado, a gente vai considerar que ele pode ser ar ou vácuo, que é a coisa mais comum que a gente tem no nosso dia a dia. Então, está aqui. No caso aqui eu tenho dois condutores, um carregado positivamente, um carregado negativamente, e a gente sabe que entre eles vai ter um campo elétrico. Portanto, como aqui tem dois condutores, um que eu chamei de A e um que eu chamei de B, a gente pode definir para esses dois condutores uma capacitância. Essa capacitância vai depender fundamentalmente do formato desses condutores. Perceba que aqui o formato está um formato aleatório, um formato qualquer. A partir dessa situação aqui, eu já estou definindo que esses condutores têm um formato bem definido. Então a gente vai ver um pouquinho mais adiante que essa capacitância ela vai depender do formato geométrico desses condutores. Mas, historicamente, um dos primeiros capacitores que foram construídos foi um capacitor na forma de uma garrafinha. Isso foi feito em 1745 na cidade de Leiden, na Holanda. E essa garrafinha, que é o nosso capacitor lá, um capacitor bem rudimentar, foi batizado de garrafa de Leiden. Ele é um acumulador de cargas. Mas um capacitor ele acumula muito mais do que cargas, né? Um capacitor ele também consegue, além de ter uma capacitância, pelo fato de acumular cargas, ele é um reservatório de energia. Então ele armazena energia. E essa energia fica armazenada exatamente nessa região do campo elétrico. Então perceber que a carga ela fica na placa, aqui nos condutores. Aqui você percebe na figura. Mas a energia armazenada no capacitor fica aqui nessa região do campo elétrico. Para isso, a gente tem que perceber então que eu tenho diversas formas geométricas para um capacitor. As principais são basicamente três. Por quê? Porque conforme a geometria do capacitor, a capacitância muda. Então, entender que a capacitância depende da geometria. Fundamentalmente, nós temos três tipos de geometrias que aparecem muito para um capacitor. A gente pode ter um capacitor plano,
quando a gente tiver as placas planas. A gente pode ter um capacitor esférico, quando nós tivermos aqui o capacitor formado por duas cascas esféricas, uma interior e uma exterior, e a gente pode ter um capacitor cilíndrico, quando você formar o capacitor por dois cilindros coaxiais, um cilindro interno e o cilindro externo envolvendo a parte interna. Entender que todo capacitor ele vai ter um símbolo, que você vai poder usar esse símbolo quando você representá-lo dentro de um circuito elétrico. Então, para um diagrama esquemático, quando você perceber essa simbologia, essa aqui vai ser a simbologia universal que a gente usa para um capacitor. Independente do formato dele, esse aqui é o símbolo universal para um capacitor. Hoje a gente vai atentar um pouquinho com mais cuidado no capacitor plano. Na aula seguinte a gente vai abordar os outros capacitores. Mas o que seria um capacitor plano? Seria um capacitor constituído de duas placas planas e paralelas entre si, separadas por uma distância. Como é que a gente faz para acumular cargas nesse capacitor? Basta ligá-lo numa fonte de tensão, um gerador. A partir do momento que eu ligo essas duas placas, a placa de cima no polo positivo do gerador, a placa de baixo no polo negativo do gerador, aqui vão se acumular cargas. A placa de cima vai ficar carregada positivamente, a placa de baixo vai ficar carregada negativamente. Essas placas também você pode chamar de armaduras, tá? E aqui no meio, lembrando que aqui no meio tem um material separando eles, que é o dielétrico. Quando não for mencionado nada, a gente vai considerar que aqui é ar ou vácuo. E lembrando que aqui também nós temos, entre a placa positiva e a placa negativa, a gente vai ter um campo elétrico, que tem o seguinte sentido e direção. Vai sempre da placa positiva para a placa negativa. Olhando isso com um pouquinho mais de cuidado, você percebe que o que fez o capacitor ficar carregado foi o fato de você ligar ele numa fonte de tensão. Ou seja, quando a gente aplica uma DDP, o capacitor se carrega. Eu começo a ter cargas aqui em cada placa. Então a placa de cima fica carregada com uma carga mais Q. A placa de baixo fica carregada com uma carga menos Q. São cargas iguais, porém opostas. E o que causou o aparecimento dessas cargas foi a diferença de potencial que eu apliquei entre elas. Outra coisa importante é que a gente então define para um capacitor a capacitância. Para um condutor, a gente já definiu capacitância para um condutor. E para dois condutores? Então, para dois condutores, ou seja, duas plaquinhas como essa, a definição geral de capacitância para duas placas vai ser a carga que eu tenho em uma das placas, aqui medida em módulo, dividido pela DDP entre elas. Então, a DDP aqui a gente pode chamar de VAB, é a DDP entre a placa A e a placa B, ou a gente pode escrever carga dividido por ΔV. Esse delta é a diferença de potencial entre essas placas. Então, tomando cuidado com as unidades de medida. A carga tem que estar medida em Coulomb, a DDP entre as placas medida em volt. Quando isso estiver em Coulomb e isso em volt, a capacitância, que é o resultado dessa divisão, vai ser medida em Farad. Portanto, vamos olhar com mais cuidado o campo elétrico. Como é que é o campo elétrico entre duas placas? A gente já teve a oportunidade de estudar isso. Você pega duas plaquinhas, uma positiva e uma negativa, separadas por uma distância, o campo elétrico aqui, na maior parte aqui dessa região aqui entre as placas, esse campo elétrico vai ser um campo elétrico do tipo uniforme, um campo do tipo céu, campo elétrico uniforme. As linhas de campo são todas paralelas entre si, apontam todas no mesmo sentido e direção, indo da placa positiva para a placa negativa, e em qualquer ponto aqui, esse campo, o módulo dele é constante. Ou seja, o campo aqui não muda. Esse campo ele só muda um pouquinho mais aqui nas bordas, é o chamado efeito de borda. Mas quando a distância entre as placas é pequenininha, tem dimensões muito pequenas, a gente pode desprezar esse efeito de borda. Ou seja, esse campo aqui ele é fundamental. Por quê? Porque é exatamente nesse campo onde a energia vai ficar armazenada. Então, o campo elétrico ele é responsável pelo armazenamento da energia de um capacitor. E se eu tomar como referência esse capacitor de placas planas e paralelas, a gente tem que lembrar que essa carga está distribuída por uma área. Então a gente pode definir a densidade superficial dessa placa, que é o sigma. O sigma é a quantidade de carga nessa placa dividido pela área da placa. E, consequentemente, eu consigo determinar o campo elétrico. Então, para uma placa, a gente já aprendeu que para uma plaquinha plana, o campo elétrico é sigma dividido por 2ε0. Para duas placas, vai ser o dobro disso. Então, se você multiplicar isso aqui por 2, vai dar exatamente sigma sobre ε0. E uma outra relação importante é que quando eu aplico uma DDP aqui, esse ΔV, aqui vai ter um campo e tem uma distância separando as placas. Essa equaçãozinha aqui relaciona a DDP que está aplicada aqui com o campo que eu tenho aqui no meio, que é um campo constante, e a distância que está separando as placas. Então, ΔV é DDP, medido em volt. O E é o campo elétrico ali produzido, que pode ser medido em Newton por Coulomb ou volt por metro. E D é a distância entre as placas, e a distância tem que ser medida em metros. Essa aqui é uma relação muito importante que a gente vai usar mais adiante. Então, para um capacitor plano,
Uma coisa que a gente poderia fazer agora é determinar a capacitância dele a partir dos seus fatores geométricos. Quais são os fatores geométricos de um capacitor plano? A área da placa e a distância que separa elas. Então essas plaquinhas têm a mesma área e tem uma distância separando elas. Como é que seria a capacitância para esse capacitor plano? Bem, a gente teria que trabalhar com aquelas relações que eu apresentei antes. Então o campo elétrico ali no meio é sigma sobre ε0. O sigma a gente sabe que é a carga dividida pela área da placa. E a gente sabe que existe essa relação entre a DDP, o campo elétrico, e a distância entre as placas. Basicamente, o que a gente tem que fazer é uma substituição de uma equação na outra. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos pegar aqui, onde está escrito aqui o ΔV, aqui tem campo elétrico. Esse campo elétrico é o que está aqui em cima. Então, vamos colocar aqui ó, sigma sobre ε0 aqui embaixo. Então, aqui eu já coloquei sigma sobre ε0. E aí ficou multiplicado pela distância entre as placas. Esse é meu ΔV, quando eu substituo isso aqui embaixo. Só que aí o que a gente pode fazer? Esse sigma, a gente também sabe quem é. Sigma é carga por área. Então vamos colocar aqui no lugar do sigma, carga dividido por área. Então o meu ΔV, reescrevendo ele, é a carga da placa multiplicado pela distância entre elas, dividido pela área da placa e a constante ε0. Pegando esse valor do ΔV, basta substituir na definição de capacitância. Capacitância é carga por ΔV. Então, onde está esse ΔV, a gente vai substituir essa expressão. Onde está o ΔV, eu substituo isso, QD A vezes ε0. Como aqui tem Q, aqui tem Q, esse Q vai cancelar com esse, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. 1 e 1. Portanto, aqui 1 vezes D vai dar D. Aqui o D. Esse A ε0, que está no denominador, a gente pode jogar lá para cima. Né? Porque é divisão de número por uma fração. Então, eu posso pegar isso aqui e jogar lá para cima. Jogando isso aqui lá para cima, esse ε0 vai ficar aqui em evidência e esse A vai ficar lá em cima. Então, isso daqui que a gente obteve no final, isso aqui é a capacitância para um capacitor plano. Só vale para um capacitor plano, que tem essas dimensões e essa geometria. Ou seja, a capacitância depende diretamente da área. Se a área aumenta, aumenta a capacitância. E depende inversamente da distância. Se eu aumentar essa distância entre as placas, aumentando a distância entre as placas, eu diminuo a capacitância. Então, ela depende diretamente da área, inversamente da distância que separa as placas. Vamos aplicar isso daqui a pouco. Finalmente, vamos ver como é que calcula a energia em um capacitor. Bem, essa energia a gente sabe que está associada à carga da placa e à DDP que eu estou aplicando no capacitor. No gráfico, a gente percebe que isso tem uma relação linear entre a carga e a DDP. Então, se eu não tenho DDP, eu não tenho carga, por isso começa aqui no zero. Mas conforme eu vou aumentando a DDP entre as placas, eu vou aumentando a carga que eu vou acumulando nas placas. Então, dá um gráfico linear, começando no zero. E esse gráfico tem uma propriedade. Se você calcular a área de baixo desse gráfico, então o gráfico é essa linha, a área de baixo é esse triângulo. Então, calculando a área desse triângulo, a gente vai ter a energia acumulada no capacitor. Essa é a propriedade. A energia acumulada no capacitor, que é chamada energia potencial elétrica, é numericamente igual à área. Então, vamos calcular a área do triângulo. A área desse triângulo é a base, que é o ΔV, vezes a altura, essa altura aqui, que é a carga. Então, ó, base vezes altura dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que energia. Se a carga tiver medido em Coulomb, a DDP tiver medido em volt, quando você calcular essa energia, a energia vai ser medida em Joule. Tudo bem? E aí, finalmente, vamos terminar a aula de hoje fazendo o cálculo da capacitância de um capacitor plano. Então, considerando um capacitor plano, aquele capacitor que a gente viu na tela anterior. Ele tem uma área para a placa dele e tem uma distância separando as placas. Vamos supor que a área da placa é de 1,110 metros quadrados. E vamos supor que a distância entre elas é muito pequenininha, 1 milímetro. Você percebe que aqui são coisas completamente opostas. Aqui tem uma distância muito pequenininha entre as placas, mas a placa é gigantesca, enorme. Nessa situação, qual seria a capacitância em farad? Então, a título de exemplo, ficaria assim. Distância das placas, 1 milímetro. Então, passando para metros, 1 milha é 10 a menos 3, já converto para metros. A área da placa, 1,13, aproximadamente 10/8 metros quadrados. Tudo bem? Quero saber qual é a capacitância em farad. Bem, substituindo isso na equaçãozinha do capacitor plano, isso aqui é a formulinha que calcula a capacitância de um capacitor plano. A área da placa já está marcada aqui, então colocamos aqui a constante, 8,85 10 a menos 12. A área da placa, 1,13 10/8. Distância que separa elas, 1 milímetro, 1 10 a menos 3. Efetuando essa continha na calculadora, você vai perceber que isso aqui dá aproximadamente 1 farad. Mas espera aí, 1 farad é uma capacitância gigantesca. É verdade. E agora você acabou de confirmar que isso é verdade. Por quê? Porque para você produzir 1 farad, a nossa placa teria que ter essa área. Só que para você produzir uma área desse tamanho, a placa deveria ter dimensões de aproximadamente 10 km por 10 km. Se você fizer 10 km por 10 km, vai dar 100 km quadrados.
100 km² são 100 milhões de metros quadrados. Ou seja, vai dar uma placa gigantesca. Então, você percebe que na prática, 1 farad realmente é uma capacitância muito grande, porque eu precisaria de placas gigantescas para produzir essa capacitância. Ok? Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre capacitância e capacitores. Aguardo vocês para a continuação dessa aula. Até breve.